O Papai Noel já chegou na Drogaria Curitiba. Temos farmácia popular do Brasil e muitas ofertas de fim de ano. Drogaria Curitiba, votos de um Feliz Natal e um Feliz 2019. Gás com qualidade é com a Picolino Gás. E neste fim de ano traz aos seus clientes uma super promoção. No dia 30 de dezembro, na compra da água e garapé ou gás de cozinha, você concorre a dois lindos fogões. Olá, eu sou o psicólogo Bruno Alisson e começa agora o Falando da Vida. O tema do nosso programa de hoje é transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. O TOC é caracterizado pela presença de obsessões, que seriam pensamentos ou impulsos recorrentes, e de compulsões, que seriam rituais ou comportamentos que são adotados para poder diminuir a dor e o sofrimento causado por esses pensamentos recorrentes. O TOC está muito relacionado também à preocupação, porém é um pouco diferente dessas preocupações porque eles se diferenciam nessa intensidade. Então uma pessoa que tem o TOC, ela se preocupa excessivamente com algumas situações específicas da vida e principalmente as situações que eu vou citar de agora para frente. Os conteúdos mais comuns dessas obsessões e dessas compulsões estão relacionados à limpeza. Então são pessoas que têm uma obsessão por contaminação, então são pessoas que não pegam em dinheiro, são pessoas que lavam a mão várias vezes ao dia, são pessoas que não tocam em maçanetas de porta e várias outras situações. E além disso, também essa pessoa tem uma compulsão por limpeza. Então ela tem essa necessidade de ver que tudo está limpo. Se tiver um fio de cabelo fora do lugar, essa pessoa vai voltar e vai limpar a casa toda porque tem um fio de cabelo fora do lugar. O segundo conteúdo mais comum seria essa mania por simetria. Então são pessoas extremamente rígidas em relação à organização. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Se tiver um pouquinho torto, para mim já não serve, já começa a me trazer uma dor, começa a me trazer um sofrimento. E essa compulsão também por repetição. Então eu sempre faço as coisas da mesma maneira e eu sempre vou continuar fazendo da mesma forma. E além disso, essa questão da contagem. Então, se eu coloquei aqui 3 canetas, eu quero que esteja aqui 3 canetas. Se não tiver 3 canetas aqui, isso vai me trazer um sofrimento. Alguns outros conteúdos também que estão relacionados a essas compulsões são principalmente pensamentos proibidos e tabu, que são obsessões por agressividade, são obsessões sexuais e até mesmo religiosas. É assim, até um pouco contraintuitivo falar, mas nós também temos pessoas que têm o TOC dentro das igrejas. São pessoas que oram compulsivamente mesmo sabendo que isso não vai trazer um resultado efetivo no final. Mas ela acredita que se ela não orar tantas e tantas vezes, Deus não vai ouvir a sua oração. E por último, nós temos também essa compulsão, essa obsessão por ferimentos. São pessoas que têm um medo muito grande de se machucar e também de machucar outras pessoas. Então acabam evitando algumas situações por esse medo de se machucar. Isso também está muito associado com essa mania de limpeza, essa compulsão por limpeza. Para que a gente possa diagnosticar uma pessoa que tenha o TOC, a gente tem que seguir também alguns critérios diagnósticos. Assim como você já viu nos nossos vídeos anteriores, nós sempre passamos uma lista de critérios diagnósticos para você começar a perceber e a repensar se você pode ou não ter a tendência a algum desses transtornos. Mas o TOC, ele é caracterizado pela essa presença de obsessões e compulsões, até mesmo ambas. Porque naturalmente, quando essa pessoa tem um pensamento persistente, um pensamento recorrente, ela precisa ter um comportamento para poder sanar esse sofrimento. Então o primeiro critério é, esses pensamentos e impulsos, ou até mesmo essas imagens recorrentes, elas precisam em algum momento trazer uma perturbação, elas precisam trazer um sofrimento para essa pessoa. Como por exemplo, se eu tranquei a porta da minha casa, e eu não tenho certeza se eu tranquei a porta da minha casa, eu vou conferir várias vezes durante a noite. Então esse pensamento de estar inseguro, da porta da minha casa estar aberta, isso me gera um sofrimento e eu preciso conferir a porta várias e várias vezes. E além disso, o indivíduo ele tenta ignorar ou até mesmo tentar esconder esses pensamentos ou até mesmo neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação. E aí que entra as compulsões, porque são comportamentos repetitivos, como a gente já havia falado. Eu preciso lavar a mão várias e várias vezes. Se eu acabei de pegar numa moeda, acabei de pegar numa nota, eu preciso lavar a mão 15 vezes, 20 vezes. Esse comportamento repetitivo, essa compulsão por lavar as mãos, acaba também caracterizando. Então esses comportamentos repetitivos também trazem esse prejuízo, porque eles têm essa função principal de sanar toda essa dor, esse sofrimento causado pelo pensamento recorrente. E para além disso, nós também temos alguns atos mentais que podem levar essa pessoa à compulsão, como por exemplo, eu já citei anteriormente, de orar, de contar, repetir as palavras, por exemplo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, e quando as situações não estão tudo bem. O objetivo desses comportamentos repetitivos é principalmente reduzir o nível de ansiedade e o sofrimento que é gerado através desses pensamentos
pensamentos. Então, eu pensar que eu estou inseguro de alguma forma dentro da minha casa vai me fazer ter um comportamento de conferir se a porta da minha casa está trancada várias vezes durante a noite. Então, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar quieto enquanto eu não perceber que a porta da minha casa de fato está fechada. Então, esses comportamentos repetitivos, eles vêm para poder reduzir esse nível de ansiedade, reduzir todo esse sofrimento causado pelos pensamentos recorrentes. O segundo critério, a gente pode apontar, que essas obsessões ou compulsões, elas tomam um tempo muito maior do que elas deveriam tomar. Então, por exemplo, a pessoa trancou a porta da casa, ela vai voltar lá mais 15, 20 vezes durante a noite, porque ela ainda não está segura de que ela de fato trancou a porta da casa. Esse pensamento recorrente leva ela a ter esse comportamento de conferir várias vezes se ela trancou a porta da casa. Então, o segundo critério é, isso toma um tempo significativo na vida dessa pessoa. Isso começa a tomar tempo e começa a trazer prejuízos também funcionalmente. Como um quarto critério que nós podemos apontar para diagnosticar alguém com TOC, essa pessoa não pode estar sobre o uso de nenhuma substância. Nós sabemos que algumas das substâncias que hoje estão disponíveis no mercado negro das drogas podem levar uma pessoa a ter algumas compulsões. Eu não vou citá-las aqui para não tomar o nosso tempo, mas o uso de algumas substâncias específicas leva essa pessoa a alguma compulsão. E o último critério, essa perturbação ela não pode ser explicada pelos outros sintomas de um transtorno mental, como por exemplo o transtorno de ansiedade. Então se você não assistiu os nossos vídeos sobre transtorno de ansiedade, você volta aí atrás e dá uma assistida que está bem legal. Então esses são os critérios para a gente começar a perceber o quanto que esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento traz prejuízos significativos para a vida dessa pessoa. Essa pessoa começa a ter uma conduta muito rígida, extremamente fechada e assim pragmática. Se as coisas não acontecerem daquele modo, isso vai gerar um sofrimento significativo e ela de fato vai sofrer na pele. As pessoas que têm TOC, elas naturalmente têm um senso de responsabilidade, uma tendência a superestimar algumas ameaças muito acentuadas. Então essa pessoa ela acredita que ela é responsável por fazer todas as coisas. Se eu não deixar a casa limpa, por exemplo, meu marido não vai gostar mais de mim, a minha esposa vai brigar comigo, os meus filhos não vão mais me amar. Então essa pessoa acredita que ela tem uma responsabilidade muito maior do que ela tem. E para além disso, essa pessoa acaba desenvolvendo, de certa forma, um perfeccionismo. A gente associa o perfeccionismo como se fosse uma característica positiva. Sim, o perfeccionismo, uma certa pitada de perfeccionismo é muito boa. Porém, quando isso começa a trazer prejuízo, se você não tiver terminado uma tarefa, porque para você não está perfeito, isso acaba te prejudicando. E para além desse perfeccionismo, nós também temos essa intolerância à incerteza. Então, essa pessoa o tempo inteiro ela quer estar correta e se as coisas não estiverem corretas, não estiver da maneira que ela acredita que é o correto, ela não vai prosseguir com nenhuma atividade. Então, se as coisas não estiverem caminhando de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu pensamento recorrente e persistente, ela vai continuar tendo esses comportamentos, essa compulsão. E por último, nós começamos a perceber que essa pessoa tem uma necessidade extremamente grande de controlar. Então, pessoas com TOC são extremamente controladoras, porque ela já tem esse perfeccionismo, tem esse senso de responsabilidade aumentado. Então, ela começa a querer controlar todas as coisas. Então, ela é controladora dentro de casa, é controladora na escola, é controladora no trabalho e em vários outros espaços. E se as coisas não estão sob o seu controle, ela começa a sofrer significativamente por isso. Então, tem várias situações que nós podemos apontar que isso traz prejuízos significativos para a convivência dessa pessoa em sociedade, porque ela começa a desenvolver um padrão rígido de comportamento e de conduta, isso começa a se desenvolver lá atrás, quando ela é criança. Então, pessoas que tiveram uma criação muito rígida, uma criação muito rigorosa, elas passam a desenvolver uma conduta extremamente rígida e fechada. Se as coisas não acontecerem da maneira que ela acredita que tem que acontecer ou da maneira que ela foi ensinada, não dá para acontecer, ela começa a sofrer por isso. Então, fica aí uma dica para os pais de plantão, não cobrem rigidamente os seus filhos, é preciso haver um espaço para eles perceberem que nada está sob controle e que a vida também é um processo fluido. Então, pessoas que tiveram essa criação muito rígida tendem a desenvolver um quadro de TOC. Como eu disse, elas tendem a desenvolver. Isso não é sinal de que uma pessoa que tem uma criação muito rígida vai desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, mas ela tem uma tendência maior a desenvolver esse padrão rígido de comportamento, essa cristalização da conduta que prejudica suas relações futuramente. Quando nós começamos a pensar a prevenção e o tratamento do TOC, não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita de que vai dar tudo certo. Mas a grande questão é, isso está muito relacionado à conduta, à postura dessa pessoa em relação à sua realidade. Então essa pessoa precisa começar a prestar atenção nos seus pensamentos e perceber que a recorrência deles traz um prejuízo significativo. Então, para além de prestar atenção nesses pensamentos, também perceber que os comportamentos que eu tenho mantido trazem prejuízo, me fazem perder tempo e diminui a minha produtividade dentro e fora de casa.
Então isso é muito mais um olhar para dentro, uma autoavaliação e perceber em que pontos da minha vida os meus pensamentos recorrentes, a minha compulsão pode estar me atrapalhando. Se, por exemplo, se eu tenho essa mania de perfeição, eu começo a querer fazer as coisas sempre do meu jeito e no trabalho eu não dou certo com nenhum dos meus colegas porque eles não fazem as coisas do meu jeito. E de fato isso não vai acontecer, porque todos nós somos diferentes e cada um vai fazer a sua maneira. Então você precisa começar a trazer uma leveza maior para a sua vida e começar a perceber de que nada está sob controle. Tudo na nossa vida é variável, tudo na nossa vida está sujeito a várias situações que podem acontecer da maneira que a gente espera ou também não pode acontecer. Então, às vezes, as pessoas que têm o toque são as pessoas que não conseguem relaxar. São pessoas extremamente tensas, em que vários momentos, se as coisas não estão ocorrendo de acordo com o que elas esperam, as coisas não vão acontecer, essa pessoa vai sofrer muito. Ela chega em um lugar, ela chega em casa, então ela acaba a se colocar à mercê desses pensamentos recorrentes, ela começa a agir de acordo com essa compulsão e acaba esquecendo dos prejuízos que isso vai trazer para a sua vida. Então trazer essa leveza para a vida, essa naturalidade para a vida, é os primeiros passos que a gente precisa começar a pensar a prevenção do toque. E o tratamento, como eu falei, e a gente sempre tem repetido, isso vai de ajuda profissional. Além de você perceber o quanto que isso tem te prejudicado, é importante às vezes você trazer um olhar de fora, uma pessoa que te olha de fora e percebe o quanto que esses comportamentos podem prejudicar a sua dinâmica diária, assim, a sua rotina no dia a dia. Então a grande questão é, se você não tem uma rotina leve, uma rotina criativa, uma rotina mais espontânea, você vive nessa extrema rigidez de pensar, de agir e de falar, infelizmente isso vai trazer mais prejuízo ainda para a sua vida. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem com mais um tema interessante para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e até a próxima semana.